Olá, como está você? Você está no universo da história. Olha, não esquece, hein? Temos que lembrar esse pessoal, hein, cara? Por favor, se inscreva no nosso canal, por favor, hein? Espero que você esteja gostando do universo da história. Estamos aqui sempre discutindo as coisas mais interessantes que a gente possa trazer para você. E com linguagens também diferenciadas. Veja, nós hoje vamos bater um papo sobre o filme Troia. Tanto nos aspectos de sua produção, quanto também nos aspectos históricos, né? Entender como esse filme foi, tanto em sua produção, isto é, em que sentido essa produção foi feita, mas também, historicamente, aonde eles acertaram em termos históricos, aonde eles erraram feio em termos de história. Mas veja, não compromete o filme. O filme é um filme legal de assistir, um filme gostoso. É uma superprodução. Uma superprodução muito bem feita, diga-se passagem, em seus efeitos especiais, tudo mais. Mas é claro, né? Sempre tem ali as suas imprecisões históricas, não é verdade, Lucas? É isso mesmo, professor. E tendo em vista que a gente vai apontar essas imprecisões históricas, esses errinhos que acontecem, é importante deixar bem claro para o nosso telespectador é que a nossa intenção não é estar denegrindo ou diminuindo a imagem do filme. E sim mostrando... eu vou falar mal. Já vou... Não vem. Eu vou falar mal. Tudo bem, mas principalmente é para que a pessoa que está nos vendo saiba que, apesar de ser uma superprodução, ela tem as suas falhas, certo? Eu vou falar mal. Bom, e como diz a nossa professora do curso de História da Universidade Tuiuti do Paraná, a Vera Irene, eu lembro muito bem... Eu não gosto dela. Não? Não. Só você, porque o resto ama ela. Eu não gosto dela. Enfim, o que ela nos diz sobre filmes históricos é que eles têm uma importância muito grande. Isso vai aparecer, né? Vai. Portanto, o que é preciso a gente entender quando se trata de filmes históricos é que o objetivo deles é, antes de ter compromisso com a história ou com a historiografia, é primeiramente ter compromisso com a bilheteria e com o retorno que eles vão dar. E nesse sentido, né, veja, muitas vezes você faz algumas alterações no roteiro, né? Vamos ver lá, você tem uma sequência determinada, como for que as coisas realmente aconteceram historicamente. Sim. Mas aí veja, não fica tão interessante na produção, não fica tão cheio de suspense na produção, então vamos dar uma mudadinha. Veja, é bem importante que você entenda uma coisa. O produtor do filme, o diretor, o roteirista, eles não são historiadores. Então eles não têm compromisso com a história. E nós, historiadores, sim. Sem falar que custa muito dinheiro para fazer essas produções com cenas de guerra, com cenas que bem carregadas. Então, antes de qualquer coisa, é preciso que eles tenham garantia de que vão ter um retorno dessas superproduções. Não é? Exato. Bem, primeiro vamos nos localizar historicamente, né? De onde sai a história de Troia? Sai justamente das obras de Homero, da obra Ilíada. Ele escreve duas obras, dois poemas, Ilíada e Odisseia. E da obra Ilíada sai a Guerra de Troia. Ele nos conta justamente a história da Guerra de Troia. Mas veja, é importante destacar o seguinte: Homero não viveu no tempo sobre o qual ele nos escreveu, certo? Ele viveu muito tempo depois e ele vai escrever sobre aquilo que provavelmente era uma história oral. Né? Era uma história passada de boca a boca, gerações, ele pega e relata aquilo de forma escrita. E é um período sobre o qual nós não teríamos relato escrito se não fosse a obra de Homero. Então, no final das contas, o que nós teríamos além da obra de Homero? Achados arqueológicos, mas não a parte escrita. E Homero é importante para nós, enquanto isso, ele nos traz um relato escrito daquilo que ele ouviu, mesmo que de uma forma fantasiosa, de uma forma mítica, mas ele nos traz. Exatamente, professor. Se tratando da Guerra de Troia, o que a gente sabe hoje é que ela tenha se passado mais ou menos no século 12, 13 a.C. E Homero escreveu a Ilíada mais ou menos no século 8 a.C. Então, no que se trata desse período, a gente tem uma certa pobreza no que diz respeito às fontes. Então, é graças à obra dos poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, que hoje a gente sabe e conhece sobre a história de Troia. Bom, então, primeiramente, a gente precisa entender quem são gregos e quem são troianos. Professor, fale um pouco pra gente quem são os gregos nesse período.
Veja, a gente tem que primeiro perceber uma coisa, tá? Quem serão aqueles que irão povoar a Península Balcânica, onde hoje nós temos a Grécia? Serão os povos indo-europeus. Quem são os povos indo-europeus? Deixa eu traduzir para você de uma forma bem simples. Assim, ó, são povos que vieram da região do rio Indo, ali próximo da Índia, na região da Índia, vieram para a Europa. Então, se eles vieram para a Europa, eles se tornaram europeus. Povos indo-europeus. Muitos povos vieram e acabaram povoando a Europa inteira. Mas estamos falando especificamente daqueles que vieram para a Grécia. E aí nós vamos ter alguns povos que vieram para a região da atual Grécia. Aqueus, jônios, dórios, eólios. Mas, primeiramente, vieram os aqueus. E estes aqueus vão invadir a região da Península Balcânica, e inclusive as ilhas ao redor, e começar a produzir, a partir dali, uma civilização na região, misturando-se com uma civilização que já havia ali, numa ilha, a chamada Ilha de Creta, a civilização cretense. Exatamente, professor. É a partir dessa mistura de culturas entre aqueus e entre os cretenses que a gente vai ter o que vai se formar das civilizações micênicas que vão estar presentes na Grécia. Então, a partir dessa mistura entre culturas, é que vai se dar esse conflito entre gregos e quem seriam os troianos. Bom, e também é muito importante que a gente entenda quem são os troianos. Bom, o que a gente sabe sobre Troia hoje é que durante muito tempo ela teve num campo do misticismo, da fábula. Acreditava-se que Troia era uma lenda. Até que mais ou menos no final do século XIX, um arqueólogo alemão acabou encontrando o que hoje é um sítio arqueológico e provavelmente onde estaria localizada Troia. E veja uma coisa interessante quanto a isso. Porque você sabe, trabalho de arqueologia. Fiquei com o teu arqueologista na cabeça. Vamos lá. E interessante também sobre isso é nós pensarmos no trabalho de um arqueólogo. Porque você tem níveis diferentes de escavação, né? E no nível que corresponde ao período da Guerra de Troia, foi encontrado restos de incêndio. E fecha muito bem com a história contada para nós por Homero. Porque Homero fala que ao final da guerra a cidade é incendiada. Então tem muito a ver com o que realmente coloca para nós o relato, mesmo que fantasioso, de Homero. É isso mesmo, professor. Bom, o mapinha vai estar aqui, mas a gente precisa falar para vocês. Troia se localizava mais ou menos ao norte de onde hoje é a Turquia, a oeste da atual Istambul. E na entrada do Estreito de Dardanelos, que fazia ligação com o Mar de Mármara. E depois com o Estreito de Bósforo, onde daria ligação ao Mar Negro. Então, essa localização tinha uma importante representatividade na época, Sim. porque era onde fazia a ligação entre o continente europeu e o continente asiático. Inclusive, por isso é que nós, historiadores, não acreditamos muito na história do rapto de uma princesa chamada Helena, né? Por quê? Porque nós acreditamos mais numa disputa comercial entre os gregos, que agora chamamos de gregos, mas eram os aqueus, os gregos. E até essa é uma imprecisão do filme. O filme chama de grego quem ainda não é bem grego, Exatamente. mas tudo bem, passa. Você tem ali, então, essa disputa comercial. E daí imagina-se que as cidades gregas se uniram contra esse inimigo comum, que justamente era o concorrente comercial. Tanto que, por que essa princesa não tem nome? E aí você diria assim para mim, tem nome, o nome dela é Helena. Não, senhor. Helena, se você lembrar, como os gregos chamavam a si mesmos? Eles não chamavam de gregos, eles chamavam de helenos, porque eles viviam na Hélade, segundo eles. Então, dizer princesa Helena é dizer princesa grega. Então, pera um pouquinho, por que essa princesa não tem nome? Aí a gente pode conjecturar, por exemplo, que, digamos, isto entrou na ficção, no mito construído a partir do fato real por Homero. Ou seja, e dentro desse universo onde a gente tem gregos e troianos, é importante enfatizar que os gregos
no momento aqueus, eles exerciam um poder talassocrático. O que significa talassocracia? Que eles exerciam seu poder pelo mar. Porque a gente precisa... Do comércio marítimo. Né? Isso, a gente precisa lembrar que o território grego, ele é muito acentuado por cadeias de montanhas, o que torna difícil que se evolua pelo campo da agropecuária, da agricultura. Então... Agora, vou te falar. Tem algumas coisas naquele filme que me irritam. Eu vou falar. Não, agora eu vou falar. Eu vou dizer. Não, agora eu vou dizer. Tem algumas coisinhas que me irritam. Primeiro, observe as cenas iniciais do filme. Observe como estão vestidos os gregos. Eles estão, gente, até com uma blusinha amarrada na cintura, amarrada na barriga. O grego não usava aquilo. Só estava faltando o lacinho na barriga e um piercing no umbigo. Não, pelo amor de Deus, né? Isso dói para o historiador. Eu sei que para você não fez diferença, mas dói para o historiador. Outro aspecto, por exemplo, a guerra, nós sabemos, a guerra de Troia durou 10 anos. Foram 10 anos de cerco. Assista o filme. Parece que passou-se no máximo 15 dias. Bom, e uma outra imprecisão histórica que a gente tem no filme Troia são as armaduras e escudos usados pelos guerreiros, que ficou muito legal no filme, mas pertence a uma outra época. A gente pode citar, por exemplo, as armaduras. Digamos, não eram tão bem trabalhadas quanto está no filme. Exatamente. O que acredita que usava-se nessa época, os guerreiros, como armadura, são as ditas couraças, que seriam coberturas de couro, um couro rígido, na época já tinha algum domínio sobre o bronze, sobre o cobre, com algumas placas de cobre, mas não lindas, perfeitas, como está, por exemplo, na armadura de Agamenon. Exato. E veja, e agora também fazer um elogio, né? Fazer um elogio. Tem que ser feito um elogio também. A cena em que o Heitor, ou Hector, como queira a pronúncia, ele está lutando com o Aquiles, né, em frente aos portões de Troia, é uma cena muito bem feita. Por quê? Genial. Porque justamente para fazer aquela cena de luta, foram consultados historiadores que são especializados em armas antigas. E eles treinaram os atores, os extras e os atores, para a produção daquela cena. Então, quando você está vendo os movimentos dos dois atores na luta, você está vendo movimentos muito próximos de como foi a luta com aquelas armas efetivamente, com aquele tipo de arma efetivamente. Legal, professor. Mas agora a gente precisa falar sobre um erro que eu particularmente assisti o filme várias vezes, mas não reparei. Mas quando eu fui estudar, eu achei grosseiro. Eu queria só salientar, depois só sou eu que vou falar mal do filme. Volta. Tudo bem, gente. Mas assim, quando Aquiles e os Mirmidões invadem o templo de Apolo, você vê uma série de troianos, camponeses troianos, adentrando para... Só é bom salientar, ele não disse miminões, viu, gente? Mirmidões. Isso. Eles entrando para dentro das muralhas de Troia, você pode ver num take rápido liamas sul-americanas na Ásia Menor. Acontece, cara. Acontece. Não precisa você ser nenhum gênio para saber que liamas são animais das regiões andinas da América do Sul e não da Ásia Menor. Veja bem, tinha um zoológico lá por perto. Os bichos que eles tinham no zoológico, eles botaram no filme, cara. Tá bom. Veja bem, aí também... Não, tô brincando. Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Não liamas, dá. liamas não, bom, né? Se você quer enfocar coisas complicadas também, pô, aquele avião que passa atrás do Aquiles numa das sequências do filme, pelo amor de Deus. Aquele aviãozinho, eu acho que você concorda comigo, não podia estar lá, né? Pelo amor de Deus, não podia estar lá. Bom, é que nem um filme Ben-Hur, que nós podemos comentar aqui um dia, que na passagem da câmera é possível você ver, hoje eles tiraram, mas era possível você ver dentro da arena uma Ferrari estacionada. Sensacional, né? Sensacional. No tempo do Ben-Hur. Roma antiga, hein? Roma antiga. Bem, mas... Vamos em frente? Vamos em frente. Bom, pessoal, tirando essas imprecisões e esses apontamentos que a gente fez, vale a pena a gente lembrar que se trata de uma superprodução, um filmaço. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena você gastar um pouco do seu tempinho assistindo um filme que nem Troia, porque se trata de uma superprodução. E veja, agora sem as críticas a mais, sempre lembrar do seguinte, qualquer filme que seja histórico, ele vale a pena. Tá? Ele vale a pena. Mesmo que ele tenha suas imprecisões históricas, ele vale a pena. Porque ele traz o conhecimento sobre alguma coisa. Aí depois, em leituras, em outras coisas, você vai aprimorando o conhecimento sobre aquele momento, né? Mas é importante, te trouxe a informação, aquilo aconteceu, e te traz uma ideia muito próxima de como foi. Então, todo
todo o filme histórico, não pense que nós aqui como historiadores, estou criticando enlouquecidamente, não devia fazer. Não, façam e façam bastante, porque é importante que a história retorne e que ela seja contada. Mesmo que por versões diferentes, mas seja contada. A pessoa que sai do cinema ou que termina de ver o filme em casa, ela termina o filme e sabe, aconteceu uma guerra de Troia, num período que existiu em tal época e que as roupas, as pessoas viviam de determinada forma. Isso é o mais importante, os seres humanos que estavam lá. Legal. Bom, então é isso, gente. Se você gostou do nosso vídeo, aproveite, se inscreva no nosso canal, acompanhe os nossos lançamentos, nos dê sugestões sobre próximos vídeos que a gente pode abordar e é isso aí. Deixe seu like pra gente também. Um abraço, tchau, tchau.